Bem-vindos ao Surtadamente. E esse episódio nós vamos falar de um tema muito importante: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Será que você tem? Eu tenho certeza que você já viu algum vídeo sobre o tema e você deve ter se identificado, mas não dá pra gente saber apenas por um vídeo, né, Flávia? Sim, e hoje trouxemos uma especialista, então, para falar com a gente, Emanuela Borges. Vai ser muito legal. Então roda a vinheta. Então, Paulo, estamos aqui hoje. Eu estou muito empolgado pro episódio de hoje, muito mesmo, porque eu quase não dormi hoje, Flávia, dessa convidada super especial que a gente tem aqui hoje. Ai, gente, que delícia. A Emanuela, para mim é a Manu. Tá? Agora para mim também é. A Emanuela Borges, ela é psicóloga, ela é mãe de 2 filhos. O Rafa, a Rafael e a Luísa. Nossa, eu queria ter uma filha chamada Luísa, você Vamos acredita? focar, Flávia, na apresentação. Ah, então tá, peraí. Então, ó, Manu... Será que é o TDAH já gritando? Se apresenta. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. A gente vai falar sobre uma coisa assim que hoje, né, tá sendo mais falado e comentado do que muitos assuntos aí, né, em saúde mental. Bom, eu vou ler um pouquinho sobre o meu perfil, o meu currículo, porque é difícil a gente falar da gente, né? Muito. Eu sou psicóloga, então, como a doutora Flávia falou, eu tenho 22 anos de experiência. A minha experiência ela é mais focada em psicometria e neuropsicologia. Eu atuo em consultório, eu dou aula para faculdades, em cursos de pós-graduação. E, enfim, por aí vai, né? Tem especialização, sou mestranda. Nós não estamos com qualquer pessoa aqui. Não, e deixa eu apresentar. A Emanuela, ela é a Manu, né? É a neuropsicóloga que trabalha comigo na minha clínica. Ela é uma profissional de excelência, Paulo. Sim. Eu elogio direto você, né, para os meus colegas, obrigada. outros psiquiatras. Estou sempre recomendando. E as avaliações neuropsicológicas dela são perfeitas. Eu confio muito nas avaliações dela. Então, Perfeito. assim, a gente está muito junto, né? Ah, E gente, que lindo. É que lindo. mútuo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da doutora Flávia, né? Muitas vezes, quando ela traz para avaliação, é um complemento do diagnóstico que ela já tem ideia, que ela já formou todo o raciocínio clínico. Isso é muito legal. Sim. Ah, gente, mas vamos Tem agora nada. falar sobre TDAH, porque teve muito elogio aqui agora. Muita rasgação de seda, né? Muito. Mas Mas vamos lá, o Paulo Manu, ficou enciumado. Eu fiquei enciumado, já vai quero lá, mudar de vai lá. assunto aqui já. Mas, Manu, vamos começar com uma coisa que é bem interessante, porque assim, a gente tá numa época onde se fala muito em ter performance, né? No trabalho se fala sobre isso, no relacionamento se fala sobre isso, né? E o que é ter uma boa performance? Porque acho que é legal falar sobre isso antes da gente entrar direto no transtorno, né? Isso, O que é isso. performance para você? Hoje em dia, todo mundo busca a tal da boa performance, né? Sim. Que ela é diferente de uma alta performance. A boa performance nada mais é do que fazer muito bem as coisas, né? Hoje em dia, por conta da falta de tempo, por várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com as coisas dentro de casa, tem que lidar com o trabalho. Então, essa rotina muito louca acaba fazendo com que a gente precise aí ter um bom desempenho, fazer bem as coisas. Só que fazer bem as coisas envolve 3 grandes questões cerebrais, né? Funções cerebrais. E é uma receitinha de bolo. E não é todo mundo que consegue dar conta de fazer bem. Sim. A gente tem que fazer algumas escolhas, na maioria das vezes, né? Priorizar algumas coisas. Mas ter um bom desempenho é fazer bem a maioria das coisas do dia. Ou seja, não é ser um super-homem, nem uma super-heroína. Não. A alta performance já é outra coisa. Envolve alguém que sabe fazer muito bem uma determinada coisa. Sim. Mas a gente já sabe, aliás, estudos falam que ninguém é capaz de fazer 2 coisas exatamente ao mesmo tempo. Então, essa história, né, que todo mundo fala de eu faço 2 coisas ao mesmo tempo, não. Ou que a mulher ela é multitarefas, né? Tem muito isso, né? Que se Eu sou. Não, claro que você é. Sim, mas a mulher é muito multitarefa. Ela né? é pela necessidade social, né? Então, assim, pegando esse ponto, a pessoa ela tem um baixo rendimento das coisas. No trabalho, ela sente que ela não está tendo essa performance. Quer dizer que, então, que ela não tem ela tem um transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade, por exemplo? Só por isso? Não, só por isso não. Na verdade, assim, as pessoas costumam, quando a coisa começa a piorar, né? Então eu vou percebendo que não estou dando conta de uma atividade, depois percebo que já não vou mais na academia, depois percebo que não consigo mais acordar. Então essa série de situações que vão mostrando um baixo desempenho vai fazendo com que a pessoa busque ajuda. Mas não está diretamente relacionado a uma questão só. Sim. Pode estar relacionado simplesmente ao fato do cansaço. Hoje em dia, a gente faz muitas coisas, né? Pode estar relacionado a não querer fazer uma determinada coisa. Então, eu não quero, eu não gosto daquilo, eu não vou fazer. Ou não a própria identificação com o trabalho, né? Sim. De repente, aquela pessoa está insatisfeita e ela não consegue produzir da maneira como se era esperado, né? Isso não tem relação com transtorno. Sim. Às vezes a gente precisa... Quando que a gente começa a desconfiar de um baixo desempenho, de um prejuízo, né? Você fala assim, olha, está acontecendo que essa pessoa não está rendendo o que era esperado dela. Quando que você fala assim, nossa, pode ser um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Ah, joia. Então, o que acontece muito lá no consultório, quando eu recebo para fazer avaliação, é as pessoas com uma história de vida, né? Então, o transtorno, ele vem, é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho aqui, é um transtorno que vem desde sempre. Então, essa criança, né, ela já começa a trazer aí alguns sintomas. Então, não é uma coisa de exaustão que foi acontecer na fase adulta, ou não é algo da adolescência para frente. É alguém que já começou a apresentar alguns sintomas específicos, né, relacionados não somente à desatenção, relacionados a outros também, que a gente vai falar também aqui. E aí é todo esse caminhar até a vida adulta, que chega uma hora que, quando não tem uma remissão dos sintomas, fica muito difícil para essa pessoa. Sim. E como que a gente pode definir o TDAH? Então, é um transtorno, igual a Manu falou, de neurodesenvolvimento. Né? Quando a gente fala em transtorno, é um aglomerado de coisas, né? Uma alteração. Só para o pessoal entender, né? Uma alteração química, cerebral. Né? De neurodesenvolvimento, que já vem no desenvolvimento já do cérebro, e que está relacionada a três funções que são as mais importantes, porque assim o TDAH relaciona-se a muitas outras funções, mas as mais importantes é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E como a Manu falou, é algo que ocorre ao longo da vida das pessoas, em todos os setores da vida dela, né, e que causa um prejuízo importante para a vida dela. Sim. Tá? Resumindo, é isso. Perfeito. E assim, por exemplo, eu tô assistindo aqui o Surtadamente em casa, tá falando, nossa, eu tô começando a me identificar. Como que é feita essa avaliação? É o psiquiatra, é o psicólogo, é o neuropsicólogo? Para quem que eu tenho que ir? Gente, para quem que eu vou? Eu vou para cartomante? Né? Para quem que eu vou para me mostrar, para me dar uma luz? A princípio vem para o psiquiatra. Sim. E a gente faz uma avaliação, né, psiquiatra. Como? Né? A gente vai se basear na história do paciente. Então, por exemplo, eu vou vasculhar desde a gestação, porque uma das causas, né, das possíveis causas do TDAH é a mãe ter fumado, ou ter bebido, ter usado droga. Então né? Tem coisas assim. Uhum. A prematuridade. Né? Essa semana mesmo, recebi uma paciente que eu encaminhei para fazer a avaliação. E ela nasceu, né, com acho que 33 semanas. E, assim, a prematuridade, a história dela escolar, uma criança que tinha dificuldade para aprender, que não gostava de estudar, tinha dificuldade de ler, né? Por exemplo, né, a dificuldade que se mantém durante a adolescência, Sim. durante a faculdade, né? Toda essa questão escolar. E também... quando se estende também para o trabalho, para a família, para as relações interpessoais. Né, Paulo? Claro que Você tá rindo. Não, mas eu tô lembrando assim, porque às vezes quando a gente faz a anamnese, né, na primeira sessão, alguns pacientes acham estranho, né, principalmente quando é menor de idade, e a gente pergunta para os pais, como que foi a gestação? Fumou, não fumou? Bebeu? Como que foi, né, nasceu de quantos meses?
Porque alguns até assustam, né? Mas o que isso tem a ver num diagnóstico? E o quanto isso é importante, né? E não dá para assim, a pessoa, né, ver, né, ler em algum lugar, ou ver no TikTok, ou ver, né, em algum lugar rapidinho e sintomas de desatenção apenas. E aí acha que tem TDAH. Não, TDAH é um combo, né? É amplo e assim que se estende ao longo da vida e que não é legal. A pessoa sofre com esse baixo desempenho por causa do TDAH. Sim, né? sim. E é uma alteração do neurodesenvolvimento que já começa a apresentar sinais na primeira infância. Só que a gente só consegue fazer um diagnóstico depois, mais ou menos, de uns 7, 8 anos. Hoje em dia se faz diagnóstico mais cedo. Mas o que acontece? Por que é melhor fazer um diagnóstico um pouco mais tarde do que aqueles 4, 3 anos de idade? Porque com 7 anos, essa criança está dentro da escola, ela está no ambiente escolar, ela está no ambiente social. E é ali que a gente vai ver as alterações do neurodesenvolvimento, né? Sim. Quais são elas? Então, a gente vai falar dessa criança, como é que ela desempenha a sua atividade de acordo, comparado com outras crianças da mesma faixa etária. A gente vai falar do social, então, essa criança dentro de uma fila, como que ela se porta, né? Quando a professora fala, olha, gente, agora é a hora de abrir o caderno. Essa criança não abre o caderno. Manu, vamos fazer um negócio? Acho que vai ser bom. Acho que vai ser didático. Tá. Vamos falar, assim, de comportamentos que a pessoa que tem o TDAH... Não, o TDA, transtorno de déficit de atenção. Tá. Tem, por exemplo, vou falar um. Muita dificuldade para leitura. Ela tem que ler várias vezes. Outro, de desatenção. De desatenção, nossa, tem vários. De desatenção, essa pessoa, de repente, ela está falando alguma coisa, alguém muda alguém, sei lá, um barulho, qualquer coisa que passa, e ela sai daquele foco e vai para outro lugar. O quê? Oi, a gente tá... Você para de falar um pouquinho com essa pessoa, ela já foi embora e é difícil voltar. E pode ser também, assim, por exemplo... Fala outro de desatenção. Eu tô conversando, é uma pergunta, né? Assim, eu tô conversando com você, e você tá falando, eu tô olhando pra você, eu tô assim, mas daqui a pouco meu pensamento tá em outra coisa, mas eu tô... Aparentemente, eu estou olhando pra você. Mas você sabe, Paulo, que as pessoas que vêm, né? Porque eu atendo muito adulto, as pessoas que vêm para avaliação, eu também tenho um time mais rápido para atender. Sim. Quem vem com a possibilidade diagnóstica de TDAH. Eu não posso ficar falando muito a introdução do teste, eu não posso trazer muita informação, porque senão essa pessoa não consegue executar o teste. Sim. Então, a gente tem que ter um olhar, né? Um tratamento até um pouco diferente até para o atendimento. Sim. E eu imagino o quanto é sofrido para essa pessoa que não tem adaptação. Sim. Né? Então, e é aquela criança também que é muito esquecida, desorganizada. Porque eu não sei por que a Flávia ficou olhando para mim. A Flávia ficou olhando de cantinho para mim. Eu senti uma indireta no olhar. Uma das perguntas que parece estranho para os familiares é como é o armário desse adolescente, como é o armário desse adulto, porque geralmente a bagunça ela pode ser algo habitual da família e ela pode ser realmente um sintoma de desatenção. Sim. Né? Então, assim, começa a chorar aqui, né? Eu não percebo. Eu vou colocando as coisas naquela gaveta. Quando eu vejo a gaveta já não cabe mais nada e eu tô lá enfiando mais coisas e as outras vazias. Então a pessoa pode ser o TDAH pode ser um acumulador? Joia. Eu já falei, né, gente? Eu já falei, né, do meu armário de amostras grátis. Não, você falou? Não, o meu armário de amostras grátis é um show de horrores, né? Tanto que tem o representante, né? Que me ajuda, ele vai lá e organiza para mim. Sim. Olha. Precisa até agradecer. Lá em casa, o Drey fala para mim assim, Mouse, vamos arrumar roupinha? Vamos arrumar gavetinha? Mas é bom ter uma pessoa que tem paciência. Vários pacientes já se ofereceram para vir algum dia e arrumar meu armário de mas eu ia gostar também. Não tem para mim também? Não tem para mim, assim, a gente ganha brindes.
Por exemplo, né, outras dificuldade de organização de tempo. É uma pessoa que chega sempre atrasada nos lugares, tem essa limitação? Sim, essa é uma questão já da fase adulta, né? Então, assim, o que acontece na fase adulta é que, teoricamente, por que a gente fala que o TDAH geralmente era conhecido como um sintoma da infância e adolescência? Porque a ideia é que, com as adaptações da fase adulta, esse adulto fosse deixando, né, de ter os sintomas tão evidentes assim. Então, ele acabava, né, no final ali, conseguindo executar o planejamento dele com algumas estratégias. Uhum. O que acontece com o adulto com TDAH já no sintoma os sintomas evoluídos, é que ele não conseguiu nenhuma estratégia ao longo da vida dele. Sim. E aí ele tem o prejuízo principal. Antes da execução, é o prejuízo de planejamento, que a gente chama aí, né, vamos falar mais novamente, das funções executivas. Sim. Uma vez eu ouvi falar o nome miopia temporal. Teria alguma ligação com isso ou não? Eu ouvi falar, né? Assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo. Na verdade, é um termo realmente, né? Porque a ideia que se dá é daquele indivíduo que acaba não assimilando aquela informação visual como se assimila alguém que não tem uma dificuldade. Entendi. E vamos dar uns exemplos agora. Assim, de desatenção, eu acho que acaba tendo um monte de exemplos, assim. Vários, Que eu estou falando da avaliação psiquiátrica, né? Sim. O que a gente avalia, todo o comportamento ao longo da vida, vários sinais. Mas, assim, uma pessoa que tem hiperatividade, né? Comportamentos. Já problemas na infância, né? Na escola. Não senta. É aquela criança que agita a sala toda. Eu escutava que eu tinha... Minha mãe perguntava muito pra mim, assim, né? A professora também. Tem formiga debaixo da sua cadeira? Sabe? Tipo, uma coisa assim. Que é muito comum, né? Com quem tem a hiperatividade, né? É uma pessoa que interrompe muito o que os outros falam. A pessoa sai, né? Não consegue finalizar, né? Emenda um assunto no outro. Sim. Né? Então, conforme esse adulto que tem a hiperatividade, você não consegue entender muito o que ele está passando, né? Porque ele começa a informação e sempre muito agitado, né? Aquela pessoa que não para. Eu gosto de pessoa assim, sabia? Eu estou segurando as minhas mãos aqui. Às vezes eu vejo os próprios vídeos, né? Como tem muita gesticulação também, né? Tem o lance da gesticulação, tem o lance de sentar no sofá e levantar e pegar alguma coisa de desculpas, né? Sim. Então, a gente vê muita gente sentando, aí levanta e ninguém entendeu por que essa pessoa levantou da mesa, aí ela cata o celular, ela pega um copo para disfarçar, e, na verdade, ela se viu inquieta e levantou, né? Uma vez eu fui no teatro lá em São Paulo, aí foi eu, o Drey e uma amiga dele, né? Nossa. E os dois, assim, durante o teatro todo, sentados, comportados. E foi a primeira vez que eu comecei a reparar o meu comportamento. Eu me movimentei na cadeira trocentas vezes. Eu ficava assim, daqui a pouco eu ficava assim. Aí eu comecei a me incomodar, porque eu vi assim, gente, ninguém fica se movimentando. Só eu que fico me movimentando, sabe? Dá aquela inquietação, Isso, né? Isso é uma adaptação, porque você se observou. Sim. Né? Tem muitos hiperativos que não têm esse time para observação. E um grande problema da hiperatividade, né, Manu, são os acidentes. Então, são crianças, né, que são consideradas crianças levadas, que não conseguem parar, sobe na árvore, cai, sai correndo. Membros então, inferiores. assim, está relacionado também ao maior número de acidentes ao longo da infância. E tem a questão da impulsividade, que aí é que gera, né, os danos na vida da pessoa também, Isso. né? Uma coisa que não é muito falada sobre TDAH, né? Então, as pessoas costumam dizer, eu sou tão desatenta, vai ver que eu tenho TDAH. Mas ninguém fala muito do sintoma, que é bem importante, que é a impulsividade. Ele faz alguns estragos se a gente não conseguir dar conta disso. Um deles, né, é a predisposição ao uso e abuso de drogas. Exato. Sim. Né? Que aí, né, é onde... E por que acontece isso? Um é pela impulsividade e aí também pela tentativa de automedicação. Porque, assim, algumas drogas que são estimulantes acabam melhorando o desempenho a curtíssimo prazo, né? E aumentando um pouquinho o foco. Sim. Né?
E aí vira um vício e aí, né, outra doença se acumula, né? A questão também, por exemplo, da compulsão alimentar também tem ligação, né? Compulsão alimentar. Por compras também, por né? compras, Qualquer tipo de compulsões. Por isso que a gente tem que fazer esse diagnóstico de uma forma bastante assertiva. Porque existem outros transtornos que podem se assimilar a alguns sintomas, entende? Sim. Por exemplo, a questão da compulsão por compras, né? Que a gente vê muito no TAB, no transtorno afetivo bipolar, e também vê ele acontecendo dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade por conta da impulsividade. Só que são formas totalmente diferentes de acontecer, né? Enquanto um acontece em fases específicas, não estamos falando do TAB, mas o outro, ele vai acontecer num sofrimento de impulsividade que quase que permanente em alguns indivíduos, né? Sim. Então, é muito ruim. A desordem é toda na fase adulta. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente vê os vídeos, que eu acho muito legal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente acha que o TDAH é só aquelas graças que a gente vê na internet, mas não, tem esse sofrimento muito profundo por trás. Eu sou uma defensora, né, dessa coisa de não colocar muito esses vídeos. Não romantizar alguma coisa que é sofrida, né, Paulo? Exato, muito. A gente sabe como é sofrido, né? O que a gente passa, né? Não é gostoso. O que a gente passa. E, assim, também está relacionado a várias... como que eu posso falar? Fracassos na vida. Sim. Por exemplo, fracasso de casamento. Sim, muitas faculdades que você começa e não termina. Aí você imagina... Muito curso que começa e não termina. Muitas amizades que se acabam, né? Porque, às vezes, as pessoas não aguentam alguém que tem TDAH também, né? Aí você imagina a crença que essa pessoa também, né? A gente fala na parte cognitiva, emocional, que ela vai criando sobre ela, sobre ela não ter capacidade, potencialidade, a fazer baixa as coisas. autoestima é um dos principais problemas para a gente trabalhar na fase adulta, né? Sim. É o que eu falo muito para os meus pacientes, é esse, que de tudo que acontece no TDAH, eu acho que o prejuízo, o pior que acontece com ele é a baixa autoestima, é a baixa de autoconfiança. Sim. E que é por isso que é importante fazer o diagnóstico. Perfeito. Então, assim, deixa eu tentar concluir aqui. A avaliação psiquiátrica, que aí o médico vê os sinais, todos que falam a favor a pessoa ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? E você acaba... Se você tem certeza... Né, que às vezes é muito difícil acontecer isso, porque é uma avaliação bem complexa e bem detalhada. Você também acaba pedindo uma avaliação neuropsicológica, que é muito mais aprofundada, com várias sessões, que a Emanuela vai falar. Mas uma coisa muito importante do TDAH... Olha o meu TDAH falando aqui. Da história, Paulo. Gente, eu tô com 2 aqui, gente. 2. Ela deve estar salivando. Não esqueço, Paulo, se não esqueço. Tudo deixa bem, eu acabar de falar, bem. concluir, se não esqueço. Que a hereditariedade do TDAH é muito alta, é 70%. Nossa. Então, assim, muitos adultos descobrem que tem TDAH porque o filho é TDAH e vai descobrir, né, de onde ela pode ter herdado, e aí ver as características também, às vezes, do pai ou da mãe que são de TDAH. Mas né? assim, se a gente tem lá, passou na Flávia, ela fez toda a avaliação clínica, mas antes da gente entrar na questão da avaliação neuropsicológica, o que a gente percebe aí a questão que acontece aqui fora, mas o que acontece aqui dentro da cabeça? O que mexe? E aí, posso ir? Você quer ir comigo? Eu respondo? Você que sabe. Pode ir? Pode falar. Estão muito indecisos. Não, gente, aqui eu vou falar de uma maneira bem simples e didática. Por isso que eu falei para ela. Mas, assim, a Manu, ela vai falar do funcionamento. Mas, assim, em relação à neurobiologia, assim, seria, na verdade, alterações no funcionamento de dopamina em algumas áreas do cérebro. Tá? Dopamina... assim, que estaria baixa em algumas áreas, por isso que a pessoa teria desatenção, e estaria alta em outras áreas, por isso que a pessoa teria hiperatividade. E também, hoje sabe também que está relacionada à noradrenalina na região também pré-frontal, que é super importante. Legal. Tá? Então, de forma resumida, é isso. Por isso que muitos remédios hoje, eles têm mexem, né, com a dopamina, Normalmente, noradrenalina,
E são destinados a pessoas com TDAH. Normalmente a base é noradrenalina e dopamina. E é legal falar isso, né, gente? Porque, assim, o TDAH acaba parecendo que é uma desculpa para muita gente, até falando como tantos outros transtornos que é bobeira, e a gente tá falando aqui para vocês perceberem que não é frescura, não é bobeira, não é desculpa, existe sim respaldos, base para tudo isso que acontece na pessoa. Por isso, né? que é muito sério, né? Então, aí quando a gente vê alguns vídeos mostrando coisinhas que são até engraçadas, eu paro para pensar que essa realidade não é a que eu vivo no consultório. Sim. Eu vivo de pessoas que sofrem muito com isso, que não gostariam de ter, que não existe benefício nessa questão, né? Nesse transtorno. Quanto atraso de vida, né? Quanto atraso de vida, várias faculdades. E, assim, é importante a gente falar que nós não temos nenhum déficit de cognição, de inteligência. Então, esse indivíduo, ele está vendo, ele tem capacidade, ele está observando as áreas de prejuízo e ele assiste de frente, de camarote, o próprio fracasso. Então, isso não é legal, né? Isso não é bom. E as pessoas algumas pessoas ficam fazendo alguns vídeos. Outro dia eu vi um vídeo de um café, né? A pessoa mostrando que ele tem que tomar o café, que o TDAH sempre toma o café frio, porque vai fazendo outras coisas. Quem não faz outras coisas e não larga um copo de café até esfriar? Então, isso não é brincadeira. E aquela pessoa que não consegue executar o dia a dia dela, ela se frustra muito vendo essas imagens, né? E não é engraçado. O que eu percebo, assim, é que quem tem TDAH, ele sabe que tem, né, Paulo? Sim, sabe. A gente sabe que tem alguma coisa diferente, um freio de mão puxado. Exato, a gente percebe que ao longo da vida, não funciona igual às outras pessoas, né? Que tem uma a gente não sabe que era uma neurodivergência, né? Mas existe, né? Sim, é como se... Eu brinco que é como se a gente tivesse um carro cheio com combustível trocado. Aí ele vai rodar um pouquinho, vai parar, vai rodar mais um pouquinho, pode ser que quebre alguma peça. Então, assim, tem combustível e o carro é bom, mas está errado, tem alguma coisa errada ali que não roda, né? Então, essa diferença no cérebro, quem tem TDAH tem disfunções em 3 áreas cerebrais. Então, a gente não está falando de qualquer coisa, né? Sim. Precisa, sim, ser respeitado. E eu acho, assim, acho que até por vivência própria, que é super importante a pessoa descobrir que tem TDAH. Por quê? Porque repara a vida dela. Sim. Assim, na verdade, assim, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada, mas saber o que era, né? Não falo nem tanto da questão medicamentosa, que também me ajuda, né? Mas, assim, eu falo da questão, assim, de saber que eu tenho algo, uma deficiência, né? Por isso é que o meu rendimento não foi tão bom, né? No meu desempenho era abaixo do que eu esperava ao longo da vida. Por isso que aconteceu isso. Mas, assim, eu posso, mesmo com isso, eu posso me organizar, me adaptar, procurar uma ajuda e melhorar a minha vida daqui para frente. Entendeu? Eu acho que o diagnóstico para o TDAH é assim, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Você vai crescendo quando você não sabe o que você tem e você vai formando retalhos, né? Então você escuta, você é devagar, ou você não presta atenção, ou você não para, tem formiga debaixo da cadeira, e vai formando várias coisas e você vai até meio que perdendo um pouco a sua noção da sua identidade. Sim. E quando você tem aquele diagnóstico preciso com profissionais sérios, é como se você conseguisse pegar todos os retalhos e você vê um todo e você falar, é isso então, né? Então eu não sou um picadinho, eu não sou esses adjetivos que as pessoas tanto jogaram para mim. Isso dá é tão libertador, né? Eu escuto muitos dos meus pacientes, né? Adultos, quando eles descobrem, parece que eles conseguem encontrar um rumo, né? Não olha isso, tem o prejuízo, obviamente, tem a dor, mas eu tenho isso, então eu tenho esse caminho para seguir. Sim, eu não sou um burro, eu não sou um fracassado, eu posso mudar a história. Daqui para frente, eu vou me cuidar, vou me entender, vou me aceitar e vou melhorar minha autoestima, vou melhorar minha autoconfiança e vou para frente. Mas, Manu, desculpa, pode falar, Manu. Não, eu ia falar só um complemento, que assim, a avaliação neuropsicológica é como um exame clínico, sabe? Esse de sangue que a gente faz. E aí você vê as taxas ali. Quando você olha, estou precisando melhorar o colesterol, diminuir o colesterol, melhorar a vitamina tal. O exame neuropsicológico, ele funciona para isso também. Sim. Então, a gente vai dar uma olhadinha lá, o que está muito baixo, o que está muito alto. E isso também ajuda a gente a se localizar.
Então, saber do diagnóstico não é só um diagnóstico de, eu sei que eu tenho, mas como eu tenho. Sim. O que é pior em mim? O que é melhor em mim? Exato. O que está estável, o que não tenho dificuldade nenhuma, né? E como que funciona essa avaliação, né? Porque quando você pega a avaliação neuropsicológica, eu acho ela linda, né? Porque ela é muito bem feita. Você não viu os da Manu? Não, você já me mostrou, acho que você já me mostrou. Mostrei você alguma avaliação da Manu. Você me falou. Eu falo e sempre é linda, dela, parece, né? Parece uma obra de arte, né? Porque você vê que não é feito de qualquer jeito. Não é feito em uma sessão. Cheio de gráfico, de tabelas. Não é, existe uma seriedade, existe uma ciência por trás. Como que funciona? Então a pessoa foi na Flávia passou para você, a pessoa, como que funciona? Então, aí ela vai fazer uma quantidade específica de sessões. Sim. Então, cada neuropsicólogo tem a sua forma de trabalhar. Fala mais próximo. Essa quantidade de sessões, ela serve justamente para a gente mapear aquela área cerebral. Então, eu começo testando a área específica daquele transtorno. Então, o que acontece? Por que é muito bom o profissional neuropsicólogo trabalhar com um profissional de saúde, um psiquiatra, um neurologista, alguém que seja muito experiente? Porque a Flávia já me dá a bola. Né? Ela fala, Manuela, eu acho, Manu, que tem coisa aí. E é desse tipo, dá uma olhada para mim. E é claro que ela não está dizendo, escreva que é. Não, ela só me dá a bola. Ela me dando essa bola é muito legal porque eu vou começar por ela. Sim. E aí eu vou rastreando, né, cada função, cada área cerebral e vou testando uma a uma para ver se esse funcionamento está dentro da média considerada normal. Eu não gosto desse termo normal, mas a gente tem essas métricas a nível assim, mundial, né? Então a gente chama de padrão ouro, que são métricas estabelecidas do que é normal e do que é fora do normal. E aí esse rastreamento é justamente para ver isso. O que está fora, o que está dentro. Né? E aí aquele paciente ele pode ver as funções que estão dentro e ainda assim trazer o transtorno. Sim. Então isso é positivo. Tem muita área que ele conseguiu adaptar, tem muita coisa que ele conseguiu fazer. Então ele Acho consegue, que explicando é assim. Então ele consegue ver por essas métricas, você consegue ver por essas métricas essas alterações. Eu sempre quis perguntar essa pergunta para você, Manu. Ai, meu Deus. Olha, o meu TDAH lembrou. Eu já vi o trabalho da Manu, porque eu tenho um paciente, obviamente, vou falar que é teu paciente também. Que a gente mandou para Manu. Que a gente mandou para Manu. E até você falou que é TDAH severo, assim, era bem severo, assim. Sei. Eu tava lembrando, eu já vi, assim, claro que eu já vi. Manu, por exemplo, então a pessoa tem a disfunção na atenção, né? Tem uma disfunção na atenção, vamos pensar na atenção. O que normalmente, existe um padrão assim, qual a função que normalmente hipercompensa essa desatenção, essa disfunção? Ah, tá. Quando a gente fala o quê? De uma adaptação daquele indivíduo. De uma adaptação daquele indivíduo. Aí ele acaba qual a função? Compensando. Então, a inteligência é uma delas, né? Que é o raciocínio lógico. Então, esse indivíduo com bom raciocínio lógico, ele acaba usando esse raciocínio para responder ou para ter algumas estratégias de lembrança, de anotação, né? Ou ele acaba, como ele não tem memória, ele acaba compensando com algumas outras formas que auxiliem ele dentro dessa cognição. Então, se ele é muito inteligente, por exemplo, ele não vai conseguir lembrar das fórmulas matemáticas lá do professor. Sim. Mas ele vai, quando ele acaba se adaptando, quando ele compreende aquela questão, ele consegue pegar, ele consegue responder. Eu tenho muitos pacientes que fazem vestibular, isso é bem interessante. Eles não sabem exatamente aquela fórmula de cor, mas eles têm uma única fórmula que eles conseguem saber direitinho e, através dela, eles vão fazendo um caminho muito louco e chega ao mesmo resultado. E consegue. Por quê? Porque a inteligência desse indivíduo realmente está bem acima. Né? Então, essa é uma forma de compensação. Sabe o que eu fazia na faculdade? Eu sempre tive muita dificuldade para sentar e estudar. Nunca consegui sentar o bumbum na cadeira e estudar. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma página
eu tentava ler, lia, né, naquele momento, pegava meu celular e eu gravava como se eu estivesse apresentando não tinha, né, na época assim, muito podcast, mas era como se fosse um podcast. Eu falava, gente, ó, quando, por exemplo, a gente tá falando, estudando psicanálise, daí eu falava, gente, quando a gente fala de psicanálise, quando a gente fala do inconsciente, segundo Freud, eu fazia isso. Mas aqui que eu tinha uma obrigação, eu coloquei para mim que eu tinha uma obrigação, que eu mandava esse áudio no grupo da sala, em explicação. Então, toda a prova, o pessoal da minha sala já esperava os meus áudios. E quando eu chegava na sala, estava todo mundo com fone de ouvido, escutando os meus áudios, explicando... Olha, você já tinha um talento para podcast, eu sabia! Explicando a matéria, entendeu? E às vezes eu não era nada expert, mas como eu lia e ao mesmo tempo eu tinha que repassar da minha forma para o áudio, então para mim era um jeito de... E para mim tinha aquela recompensa, porque eu... Né, até pelo fato de eu ser professor também, de primeira formação, e eu via todo mundo aprendendo com meus áudios, parecia que me recompensava fazendo aquilo. Então, para mim, era uma forma de eu estudar, mas eu nunca consegui parar para estudar, escrever e tudo mais. Outra coisa é que muitos TDAHs têm a memória boa, mas não a memória de trabalho boa. São duas coisas diferentes, né? A memória de trabalho, na verdade, a gente tem um nomezinho, que é a atenção. Sim. Então, é um pouco estranho confundir, as pessoas acham que é memória, mas a memória de trabalho é aquele número que a gente falava correndo há uns anos atrás, na época que a gente não anotava ou não printava a tela com o número de celular. Sim. E aí a gente falava esse número, o indivíduo tinha que ir correndo, pegar uma caneta, anotar ou guardar na cabeça. Hoje em dia, como a gente não tem o número do telefone na lembrança, existem outras coisas que acabam, né, passando batido. Por exemplo, quando eu encontro alguém no corredor e falo, fulano, não esquece aquilo, não. A pessoa vai olhar para você, vai dizer tudo bem, mas ela nem lembrou do que é, de qual é essa informação. Agora eu vou me justificar com os meus pacientes, que às vezes me mandam mensagens, tá? Pelo WhatsApp, pedindo alguma coisa, algum relatório, e eu acabo simplesmente, tá vendo? É minha memória operacional, constatada pela Manu em avaliação neuropsicológica. Verdade, tá? é verdade. Isso é verdade. Mas como acontece? O paciente fala assim, Paulo, semana que vem dá para você trocar meu horário? Ou posso vir nesse horário? Eu falei, pode, eu consigo trocar. Aí, como eu contei para vocês no almoço, né, que a gente estava conversando, que uma vez eu cheguei no consultório lá, que eu mesmo mexo na minha agenda, quando eu vi tinha 4 pacientes na recepção me esperando para aquele mesmo horário. É isso. E é interessante que é diferente de conteúdo. Sim. Então, Paulo, você deve ser muito bom em conteúdo. Então, se você, né, de repente, vê alguém falando ou vai estudar uma matéria, você vai conseguir ter memória. Sim. Aliás, a tua memória vai ser muito boa, o suficiente para você explicar, para você ensinar. Não é a mesma coisa. Sim. É aquela memória rápida, os 15 primeiros segundos Sim. que a gente tem para alguém falar alguma coisa e a gente faz um Tá, faço. Pode deixar que eu faço. Caiu pro esquecimento. Pode deixar que eu faço. E isso acaba, né, acarretando num prejuízo, porque Muito. Esse time que a gente vive hoje é muito de recados rápidos, né? Muito. Tá tudo muito correndo, as pessoas querem correr, né? A gente acaba... Né? Olha com o meu recurso. É o meu recurso. A gente pode já falar sobre a função executiva? Função executiva. Eu acho super legal. Eu até falei para Manu, fala sobre função executiva. Porque é algo que muitas pessoas gostariam de saber e, assim, é difícil você encontrar pessoas falando sobre função executiva, né? Principalmente no TDAH, né? Então, gente, lembra que eu falei daquela receitinha para ter um bom desempenho? Sim. Então, são 3 coisas importantes. Eu vou chamar de coisas, mas são funções cerebrais muito importantes para a gente ter um bom desempenho. O primeiro deles é a flexibilidade mental. O que é isso? Às vezes a gente está num dia ruim, a gente acordou mal, né? Não quer falar com muita gente, e aí chega alguém e fala, surpresa, hoje você vai ter que trabalhar em dobro, hoje você vai ter que fazer um monte de coisa. E aí essa pessoa vai engolir, né? Respirar melhor e vai seguir aí para fazer a atividade do dia inteiro, tudo bem, porque ela precisa fazer isso. E ela tem a flexibilidade mental. E ela tem a flexibilidade mental para fazer isso. Sim. Aquela que não tem, ou ela vai emburrada, e aí você fala, nossa, um adulto emburrado, um adulto com uma cara feia, que estranho. Não consegue fazer, né? Não consegue. E aí você já começa, né, a ouvir algumas chacotas. Nossa, que cara esquisito, que cara estranho.
é dificuldade no controle. Ele não consegue disfarçar. Então, ele vai ter uma dificuldade para percorrer o dia dele e as pessoas vão achar isso estranho, antissocial, né? Já começa por aí. A continuidade disso, além da flexibilidade mental, a gente precisa ter um controle inibitório. Eu e a Flávia, a gente estava conversando que a gente ia fazer um teste com você quando chegasse aqui. Ai, meu Deus. Eu ia chegar com o óculos todo errado, quebrado. Não, a gente falou de uma pasta de dente. Assim, sabe? E daí você ia bater o olho, a gente queria ver se você ia rachar reação. de rir, Se você ia ficar fazendo... sinalizar, sim. se você ia se controlar, entendeu? Porque é a continuidade dessa receitinha, né? Que é a gente se controlar. Então, essa flexibilidade mental, né? Naquele exemplo, o dia inteiro meio ruim, mas aí eu tenho que ter o controle. Aí o chefe chama de novo a gente. Aí você fala, putz grila, para não falar o palavrão. Não pode. Isso é o controle inibitório. Sim. Não vai sair xingando, não vai sair correndo com o carro para responder essa angústia que está sentindo. Quem tem transtorno de déficit de atenção, na grande maioria das vezes, não controla essas impulsões. E aí acaba fazendo coisas para tentar soltar aquela pressão, aquela energia que sente, né? E, por último, a memória operacional, que é essa que eu acabei de falar, né? Então, assim, para a gente ter um bom desempenho diário, a gente precisa ter essas 3 funções bonitinhas, em ordem, organizadas, para conseguir ter um bom desempenho. Que demais. Nosso tempo já está acabando. Já? Já, a Karen já mandou ali. Ah, não acredito. Mas... A gente ia fazer as polêmicas. Dá tempo? Tem que acabar já? 2 minutos? 2 tá. minutos. Vamos lá, rapidinho. Só aquela pergunta que a gente não pode deixar de responder. Acho que uma das principais, eu acho. Medicamentos. Que é o que a galera mais quer Ah, falar. não era né? esse. Não era esse? Não era esse. Mas dá pra gente falar rapidinho de medicamento? Fala medicamento. As medicações de primeira linha são os estimulantes cerebrais, os psicoestimulantes, que é a Ritalina, Concerta, Venvance, tá? E de segunda linha, que são os não estimulantes. A tamoxetina, bupropiona são as principais medicações, tá? Mas o que eu gostaria de perguntar era polêmica. Vamos falar rapidinho. Rápido, claro. Paulo! É pra mim a polêmica? O que você acha? O que você acha? TDAH é moda? É modinha? É moda, tô brincando. TDAH não é moda, porque sempre existiu, né, gente? Mas e você, vou jogar pra Manu. Você jogou pra mim, eu vou jogar pra Manu. O que você acha, Manu? A incidência não tá acho, muito alta, eu tenho né? certeza, não é moda, nunca foi moda, Sim. né? O que acaba sendo moda é que algumas pessoas parece que querem ter, o que elas nem sabem exatamente o que é, né? Requer, assim, muita habilidade, muita vontade para tentar sair dessa situação, para conseguir se adaptar, para conseguir viver bem. Então, não é fácil, não é moda. E eu acho que tem um lado bom e um lado ruim dessa divulgação ampla sobre TDAH. Sim. Eu acho que o lado ruim é isso, a gente acaba achando... um monte de pessoas falando que tem TDAH, e eu acho que o lado bom é que a divulgação acaba fazendo com que as pessoas que precisam de diagnóstico venham até nós. Que demais. Perfeito. Manu, assim, pra gente acabar o programa, né? Para você deixar ali o teu recado para quem está em casa sobre TDAH, né? Pessoa que está nos assistindo, que se identificou, né? Que teve aquele cutucãozinho assim, nossa, esse programa fez muito sentido para mim. O que você falaria para essa pessoa que às vezes está sofrendo com isso, que está sentindo, e às vezes está assistindo agora surtadamente e às vezes viu no programa uma pontinha de luz aí. O que você fala para ela? Eu falaria calma, né? Porque a gente consegue saídas para tudo. Existem vários estudos falando de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade atualmente. Buscar profissionais sérios, né? Se de repente não tem condições de buscar profissionais específicos, particulares, buscar pelo convênio, buscar no SUS. Esses dias eu fiquei sabendo que tem uma área que está se abrindo aí com novas possibilidades de pesquisa. Sim. E, acima de tudo, tentar ir para o lado da adaptação.
sempre utilizar outros recursos cerebrais que podem compensar aqueles prejudicados. Então, identificou um prejuízo, mas eu sou boa naquilo, então tenta usar aquilo para auxiliar. Que demais. Gente, eu amei o programa. Eu amei também. O programa, de verdade, voou. voou. Vamos fazer outro. Tinha que fazer dobradinha. Vamos fazer dobradinha. Não, Manu, você já está mais que convidada pra gente fazer a parte 2, de verdade. Porque a gente ficou muita coisa pra gente falar ainda. E muitas coisas ainda pra falar, importantes, interessantes. A gente planejou tanta coisa, a gente acha que não falou a metade, de verdade. Pra você ver quanta coisa tem pra falar. Eu agradeço a paciência de vocês, porque eu não estou acostumada. Não parece. A minha rotina é outra. E eu agradeço mesmo, de coração, porque Obrigado, ela Manu, realmente de verdade. é uma profissional muito parceira, que, Sim. nossa, realmente me auxilia muito, né, nos diagnósticos, em tudo. Muito obrigada por ter vindo, tá? Excelente. E Obrigado, Manu. E, gente, ó, ajude bastante, gente. não esqueça de se inscrever aí no nosso canal no YouTube, apertar o sininho, no Spotify, no YouTube também, ó, o meu @psipaulosiqueira, da Flávia. Doutora Flávia Sano e da Manu. Emanuela Borges, Psico SJC. E a gente se encontra lá. Não esqueça que você pode mandar mensagem, comentar. Comenta no vídeo o que você achou e é isso. E a gente se encontra... eu também. E respondam lá, colocam lá se vocês querem a parte 2. Com certeza. Responda aí. Quero a parte 2, quero a Manu de volta, tá bom? Eu volto, isso aí. gente. Maior prazer. Até semana que vem, gente. Beijão. Beijão.